Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil. Um abraço a você que nos acompanha, que nos escuta e que assiste, né? Está pela Rádio Novo Milênio ou pela TV Novo Milênio, por toda a nossa rede de comunicação. Bom, hoje, dia 7 de setembro do ano de 2022, o nosso país está completando 200 anos da sua independência. E hoje também comemora-se, celebra-se em várias partes do país o Dia dos Excluídos, que é um movimento, né, feito pela Igreja Católica em união com outras instituições da sociedade, com outras centrais, enfim, outros movimentos que compõem a sociedade brasileira. E então faz-se esse movimento que tem por objetivo chamar a atenção das esferas da sociedade, dos governantes do país, daqueles que podem fazer alguma coisa, que tem a autoridade política, enfim, para fazer alguma coisa pelos menos favorecidos. E meu caríssimo amigo telespectador e o ouvinte que nos acompanha, né? Vendo a realidade atual do Brasil, eu estava aqui nos bastidores da emissora. Hoje pensávamos de ir lá fazer a cobertura do Grito dos Excluídos. Chegamos até sair, montamos uma equipe para ir lá filmar, mostrar o Grito dos Excluídos aqui na cidade de Salvador. Mas depois, vendo essa conjuntura política que hoje nós vivenciamos no Brasil, essa divisão, aonde muitas vezes pessoas que são da esquerda ou que é da direita se acham no direito de tirarem a vida de alguém simplesmente porque não concorda com a sua linha de pensamento. Como vimos recentemente no país, né, onde um determinado representante de uma certa ala política, essa ala é da esquerda, né, estavam eles ali comemorando o aniversário de um dos membros. Eu não vou aqui poder entrar em detalhe, né, mencionar esse partido ou aquele partido, porque como nós estamos no período eleitoral, então a emissora ela não pode, de hipóteses nenhuma, né, tanto as emissoras de rádio e de TV, nós temos que seguir o que determina a lei eleitoral, que determina a justiça eleitoral aqui no Brasil. Então por isso que nesse meu comentário, nessa minha fala, nesse nosso pronunciamento aqui para o dia 7 de setembro, estamos tendo este cuidado para não deixar a entender que de hipóteses nenhuma a Rede Novo Milênio ela está defendendo esse partido ou aquele partido. Aqui nós não queremos mostrar a nossa ideologia política. Claro que sim, nós temos a nossa convicção, aquele candidato específico, seja para presidente, seja para governador, senador, deputado federal, deputado estadual, enfim. Então nós temos aquele candidato a qual nós apoiamos, a qual nós votamos, mas essa é a nossa opinião pessoal. O veículo de comunicação
ele não pode, de hipótese nenhuma, demonstrar que ele defende a ala à direita ou à esquerda. Então nós temos que ser neutros. Não é ficar em cima do muro, nós temos convicção da linha política que nós defendemos claramente, mas seguindo o que determina a lei. E a Rede Novo Milênio, ela está sujeita, ela está submissa à lei. Nós seguimos o que as autoridades do país determinam. Então, por isso que nós não podemos aqui, de hipótese nenhuma, demonstrar que o veículo de comunicação está defendendo, seja a direita ou a esquerda. Então, esse nosso comentário aqui, que fique bem claro em todas as plataformas onde esse vídeo vai chegar, através do próprio som da rádio, das imagens da TV Novo Milênio. Estamos na rede nesse momento. Então, que fique bem claro que aqui o que nós estamos fazendo é uma avaliação acerca da conjuntura, da situação atual política do Brasil. Então, dizia eu que um certo representante de uma determinada ala política, por não concordar com aquele que comemorava o seu aniversário, vocês bem viram isto aí nos veículos de comunicação, nas redes de televisão, nos sites, enfim, foi um assunto bastante comentado até fora do Brasil, né? O próprio The New York Times também publicou, o jornal dos Estados Unidos, da Espanha. Então foi um assunto que teve uma repercussão no mundo inteiro, não ficou apenas aqui no Brasil. Então, o que foi que aconteceu? Teve ali uma discussão entre ambos, né? O cara que não concordava com aquele aniversário, enfim, como você já bem sabe, não precisamos aqui entrar em detalhe por conta do próprio período eleitoral que nós estamos. Então, aquele candidato, aquela pessoa, aquele cidadão se achou no direito, se sentiu ofendido, pegou uma arma e atirou contra aquela pessoa que não concordava, que não pensava como ele. E agora aqui o que quero dizer, hoje nós pensávamos mandar uma equipe da Novo Milênio, e nós íamos às ruas mostrar mesmo o grito dos excluídos. Mas vendo a situação atual política do nosso Brasil, toda essa situação, claramente, né, o Brasil está dividido entre direita e esquerda, isso é inegável. Então nós decidimos por bem, por preservação da nossa segurança, nós decidimos de não ir às ruas filmar o grito dos excluídos aqui em Salvador. Isso não é covardia, mas é prudência. Entendeu? Porque hoje a vida, ela perdeu o valor, né? Banalizou-se a vida. Então, nesse dia 7 de setembro, que comemoramos os 200 anos da independência do Brasil. Independência. O que rege o nosso país é a Constituição, que fala claramente que todos têm o direito de pensar diferente, de expressar as suas opiniões. O que nos rege é a Constituição, que é a Carta Magna do nosso país. Então todos nós estamos sujeitos à lei, que nesse dia 7 de setembro, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de não somos obrigados a concordar com o outro. Eu não sou obrigado a concordar com você, tu também não és obrigado a concordar comigo. Isso é democracia. Viver em democracia é isso. Conseguirmos nos respeitar, mesmo com as nossas diferenças, seja ela qual for, religiosa, política, enfim, mas ao mesmo tempo nós conseguirmos conviver no Estado democrático de direito. E quando a democracia ela é ameaçada, aí nós vemos um grande risco, porque independente de qualquer circunstância, a democracia ela é a melhor opção, o melhor regime que se possa existir. Então, que vamos agora no mês de outubro eleger
os nossos representantes, aqueles que nós queremos que governem o país, seja o presidente da República, os deputados federais, os senadores, os governadores, enfim. Em outubro nós iremos às urnas. Então, neste dia 7 de setembro, o que a Rede Novo Milênio quer deixar como mensagem, como reflexão, é que escolhamos muito bem, que peçamos ao Senhor Deus a graça de escolhermos muito bem aqueles que nós queremos para nos representar nas esferas do poder. Porque depois não adianta estar se reclamando de fulano, de cicrano, porque até que se prove ao contrário, no Brasil nós vivemos na democracia, um regime de democracia, onde o povo escolhe os seus representantes. Então, se ambos estão lá no poder, foi porque nós os colocamos lá. Então, tenhamos muito cuidado com aqueles que nós vamos eleger. Vendo toda essa situação que nós estamos vivendo no Brasil, esse é o período que nós temos de mudar, independente de quem esteja, de quem está no poder. Que o Senhor nos ajude a sabermos escolher bem os nossos representantes. Não podemos ficar omissos. É obrigação sua, é obrigação minha, é obrigação nossa, de lutarmos para que de fato no Brasil haja ordem e progresso, que no Brasil a democracia ela não seja ameaçada. Como disse, todos nós estamos sujeitos à lei, que o que nos une seja maior do que aquilo que nos separa. O que comemorar deste dia 7 de setembro, caríssimo ouvinte e telespectador? Deixo esta reflexão. Estamos saindo aí de uma pandemia imensa que levou milhares de vidas. As taxas de desemprego altíssima, a taxa de analfabetismo no país altíssima, a violência, a insegurança, a qualidade da saúde, os atendimentos nas unidades públicas de saúde. Então eu deixo esta pergunta neste dia: o que de fato nós brasileiros temos, brasileiros e brasileiras, temos a comemorar? E o que você tem feito para mudar a situação? Porque não adianta ficarmos reclamando do governo, que o governo é isso, que o governo é aquilo, mas você, enquanto cidadão e cidadã, o que tu tens feito para contribuir para mudar essa situação do país? E a maneira direta que nós temos é através do voto. O voto é a nossa arma para mudarmos a situação, seja ela qual for. Agora não vamos aqui também viver no mundo da lua de achar que quando aquele candidato ou aquela candidata assumir o país, o poder, que lá no início do seu mandato ele vai chegar e vai mudar o país da noite para o dia. Eu fazia uma reflexão com uma certa pessoa, nós conversávamos acerca dessa situação política do nosso país e dizíamos nós neste diálogo, nessa conversa, que não podemos nos deixar iludir. Temos que se ter esperança, sim, claro, com certeza, mas principalmente precisamos agir com a razão. Lembre-se, a pessoa que tu elegeres, a pessoa que for eleita em todas essas esferas que teremos aí nesse período agora que estamos tendo, né? Para todas as esferas, federal, estadual, enfim. A pessoa que você eleger, ela vai governar o país por 4 anos. Aí você tem que pensar no futuro dos seus filhos, no seu próprio futuro,
na convicção religiosa, olha, aonde se nega a Deus, acaba-se tudo. Enquanto Deus está, tudo vai dar certo. Diz a palavra de Deus que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Sinceramente, não estou aqui defendendo nem a esquerda e nem a direita. Mas quando você vê certas posturas de certos líderes que negam a importância da religião, a importância da igreja, que acha que a igreja está ultrapassada, que acha que os valores cristãos, os valores no geral que compõem a nossa sociedade, quando você vê um certo líder, uma certa liderança dizer isso, sinceramente, é de se pensar, entendeu? Os cristãos não podem ficar omissos, não podem estar ausentes da política. Aquela lógica de que igreja e religião, de que religião e política não se mistura, isso não existe. Somos cristãos sim, temos convicção, exercemos a nossa fé, mas não é preso dentro das nossas igrejas, não é preso nas paredes das igrejas que nós vamos conseguir mudar a situação do país. É nas ruas, é na luta, é no dia a dia. É lá que nós vamos mudar. É um novo jeito de ser igreja, seja ela qual for. Um novo jeito de se viver a fé. E a fé você tem que expressar na rua. Este período eleitoral, a presença cristã é de suma importância. Em várias épocas da história, a nossa presença, ela mudou o rumo do país e de uma nação. E o Brasil está aí. Estamos vendo toda essa situação que você bem conhece, que os veículos de comunicação, que a mídia noticia todos os dias. Você tem o direito de escolher quem você quer para te representar. É pedir a Deus que nos dê a graça de escolhermos à luz do Espírito Santo de Deus aquilo que seja melhor para o Brasil, aquilo que seja melhor. Como eu disse, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Desejo a todos um ótimo 7 de setembro, que Deus nos abençoe, que as consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam com todos nós e que Deus esteja sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Um ótimo 7 de setembro para você e para a sua família e para todo o nosso Brasil. Um grande abraço. Thank you.